Olá, gente, boa tarde. Mais uma vez aqui no canal, né? Nossa aula anterior a gente estudou sobre ponto de murcha e capacidade de campo, né? A gente entendeu o que é o ponto de murcha e o que é a capacidade de campo, né? E a importância dessas análises para a gente ter uma melhor eficiência na nossa irrigação, né? Assim como a adubação, como a aplicação de calcário exige cálculos para que você tenha uma economia, a irrigação também exige esses cálculos e algumas análises físicas de solo, né? Na outra aula a gente estudou sobre esse assunto aqui, né? Que foi sobre pontos de murcha e capacidade de campo, né? Sabemos que não vou explicar mais porque a gente já entendeu na outra aula o que é a capacidade de campo, o que é o ponto de murcha. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre lâmina de irrigação, né? Vamos saber o que é lâmina de irrigação. O que é a lâmina de irrigação? Lâmina de irrigação é a quantidade de água que uma determinada planta vai receber para que ela tenha uma determinada produtividade. Cada planta tem a sua lâmina de irrigação definida, mas isso a depender do solo a que se vai ser plantado e a forma de irrigação, né? Se o solo é um solo denso, é um solo arenoso, é um solo argiloso, é um solo mais silt, entendeu? É um solo argiloso, né? Solo que tem areia e argila. Então tudo isso depende do fator do solo para saber a quantidade de água que você vai usar, né? Foi definido, né, que cada cultura tem essa quantidade, mas também a gente faz o cálculo da lâmina de irrigação para saber a quantidade de água que será usada na sua área, né? Então a gente pega, né, a quantidade de água que vai ser usada por metro quadrado, depois pega aquela área e multiplica pela área total. Isso quer dizer que a gente vai saber a quantidade de água que foi usada naquela área, né? Então, de acordo com a necessidade da cultura. O cálculo de lâmina de irrigação, para você saber a quantidade de água que a sua planta precisa, você precisa de duas análises. Uma análise é o ponto de murcha e outra análise é a capacidade de campo. Quando a gente pega a lâmina, né, que é a capacidade de campo menos o ponto de murcha vezes a densidade aparente, a gente vai ter a quantidade bruta de água que a gente vai usar em uma determinada área, né, isso por metro quadrado. Então a gente tem aqui a fórmula, a gente pega 10 elevado a 3, né? Porque sabemos que 1 litro equivale a 1000 ml e 1000 litros, né? Então a gente multiplica para 10 elevado a terceira, né? Que é igual a 1000. Então a gente pega esses 10 elevado a terceira, que é igual a 1000, né? Sabemos que 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então a gente pega isso vezes a capacidade de campo menos o ponto de murcha vezes a densidade aparente. Então nós temos aqui uma capacidade de campo do solo que foi de 0,18, que isso equivale a 18 milímetros de água numa profundidade de 1 metro, né? Como a gente estudou naquele cálculo de capacidade de campo, né? Capacidade de campo significa o reservatório cheio, é a quantidade de água que o seu solo tem disponível. Mas nem sempre aquela água disponível no solo ela está disponível à planta, por isso que existe o ponto de murcha, para saber a quantidade de água que você vai adicionar para suprir a necessidade da sua cultura. Então, a capacidade de campo, né, significa o reservatório cheio, o ponto de murcha significa o reservatório vazio. Com o reservatório cheio e o reservatório vazio, sabemos a quantidade de água que será aplicada para a sua planta. Então, a gente pega aqui a nossa capacidade de campo, que foi 0,18, menos o ponto de murcha, que foi 0,09, que equivale a 9 milímetros, né? 18% na capacidade de campo, 9% no ponto de murcha, vezes 1,36, que é a densidade que foi determinada do solo. Esse solo é um solo argiloso, um solo vermelho, é um solo do cerrado em que eu mesma fiz análise na minha própria casa com meus aparelhos, e ele é um solo argiloso, né, vermelho, e a densidade dele é essa, deu 1,36. Então a gente vai pegar, né, 0,18 menos 0,09 vai dar 0,9. Então multiplicado por 10 a terceira, multiplicado pela densidade aparente, nós temos uma lâmina bruta por metro quadrado de 122,4 milímetros. Isso em litros vai dar 122,4 litros de água por metro quadrado. Então, em uma determinada área por metro quadrado,
você vai utilizar 122 litros de água. Vamos arredondar para 123 litros de água, né? Agora nós vamos pegar a lâmina, né, de irrigação vezes a frequência, né? Então a frequência de irrigação é 0,25, então nós vamos pegar 122,4 vezes 0,25. Então a lâmina diária será de 30,6 milímetros de água por metro quadrado. Então a gente temos aqui a nossa lâmina de irrigação diária. Para saber a profundidade efetiva da lâmina de irrigação, a quantidade de água pela profundidade, nós vamos pegar a lâmina diária, né? Vamos pegar a lâmina diária, vamos pegar a frequência de irrigação, né? Que é a frequência, que é F, né? Que é a profundidade, vamos pegar a lâmina diária e a profundidade efetiva, né? Então vamos pegar 30, vezes 0,6, né? Que é a lâmina diária, multiplicado pela profundidade efetiva da cultura. A nossa cultura que nós pretende irrigar, ela tem uma profundidade de 0,5 metros, e quer dizer que é de 50 centímetros de profundidade. Gente, nas outras aulas a gente vai falar sobre o que é a profundidade efetiva das plantas. Tem plantas que têm uma profundidade de 0,20, tem plantas que têm uma profundidade acima de 0,20, né, 0,40. Essa é uma cultura frutífera, né? Então a gente vai saber a quantidade de água que será utilizada, né? Então a gente vai ter uma lâmina de irrigação diária, né? Vai ser uma lâmina diária de 15,33 milímetros. Isso equivale a 15 litros de água por metro quadrado. Então vamos pegar a nossa lâmina de irrigação bruta, né? Vezes a eficiência, dividido pela eficiência da irrigação, elevada a 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? A gente está falando de porcentagem, então a gente vai saber a porcentagem, né, em porcentagem e em milímetro a lâmina de irrigação líquida total que você usará. Então a lâmina de irrigação bruta é igual a 15,3 milímetros dividido pela eficiência de irrigação, que é 80%, né, vezes 10 a terceira, né? Então vai ser 0,19, né, vezes 10 a terceira. A nossa lâmina de irrigação líquida é 19 milímetros. Então sabemos que para suprir a necessidade de uma determinada área por metro quadrado, a gente vai pegar 19 litros de água, que é 19%, e vai adicionar nessa área. Para saber a quantidade de água que os aspersores jogam, a gente vai ter na próxima aula cálculo de vazão. Com o cálculo de vazão, a gente vai determinar a quantidade de números de horas e dias que o sistema de irrigação ficará ligado para suprir a necessidade diária da planta, que é 19 milímetros por metro quadrado. Vamos fazer o cálculo para uma área de 1000 metros quadrados e daí a gente vai saber as quantidades de água que será usada nessa área, né? Então a gente vai saber a quantidade de água que será utilizável nessa área. Então, gente, nossa aula termina aqui, né? Próxima aula de irrigação a gente vai entrar com o cálculo de vazão, né? E o cálculo de números de dias e horas que o seu sistema de irrigação ele pode estar ligado, né? Então a gente vai ter esse cálculo para a gente saber. Então a gente viu que vamos tentar lembrar que a gente tem 19 milímetros, que equivale a 19 litros por metro quadrado, que será utilizada a lâmina de irrigação líquida. Então, com essa quantidade de água que será utilizada na planta, vamos ver a quantidade de água que a gente pode usar na vazão e a quantidade de tempo que a gente vai deixar a irrigação ligada, para você ter uma noção da economia da sua irrigação. No mais, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Luana Kelly TV. Muito obrigado e até a próxima.